E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e hoje nós vamos conversar sobre como ler a Bíblia. Você já se perguntou como que você começa a fazer isso? Você se converteu agora e mandaram você ler a Bíblia e você não sabe por onde começar? Pois bem, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que ler a Bíblia é algo extremamente importante, essencial, fundamental para todo cristão. Se você quer conhecer mais de Deus, conhecer a vontade de Deus para sua vida, você necessita urgentemente começar a ler a Bíblia. Porém, quando a gente se converte, a gente não sabe muito bem como fazer isso, né? Pois bem, eu vou contar pra vocês como foi o começo da minha experiência com a Bíblia, tá? Eu me converti aos 13 anos e eu confesso pra vocês que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muita coisa. Porém, com o tempo, eu aprendi a desenvolver o hábito da leitura bíblica. Quando eu me apaixonei pelas escrituras, foi no momento que eu comecei a ler as cartas do apóstolo Paulo. Foi nesse momento que eu abri os meus olhos e entendi o que realmente a palavra de Deus estava dizendo, que eu me apaixonei, eu comecei a ler e entender, porque quando a gente não entende, a gente fica um pouco frustrado e tipo assim, não se motiva a ler mais, porque parece que a gente não tá conseguindo entender o que a palavra tá querendo dizer e parece que a gente não é capaz de entender aquilo, parece que aquilo é muito difícil para nós, mas existe um fato muito importante nisso. Quando nós começamos a ler a Bíblia, às vezes nós começamos por livros bem históricos ou talvez crônicas, esses livros mais complexos, e realmente para um novo convertido ou para alguém que talvez já esteja na igreja, mas não tem o hábito da leitura bíblica, começar por esses livros, de fato, é realmente difícil, porque são coisas que às vezes você não se situa muito bem. Outra coisa que pode dificultar é que muitas vezes nós lemos algo lá na Bíblia que é um texto, você não leu o contexto, você pega um texto e você não entende o que aquilo quer dizer. E realmente, sendo assim, fica difícil de entender a Bíblia, de entender o que está querendo ensinar naquele trecho, naquela parte que você leu, se você pegar pedaços isolados da palavra. Então eu queria deixar para vocês aqui algumas dicas, alguns conselhos para que a leitura bíblica se torne mais fácil, principalmente se você se converteu agora. Porque geralmente quando a gente chega na igreja, a gente ouve que você tem que orar, que você tem que ler, que é importante, e de fato isso é muito importante. Porém, a gente precisa entender o porquê que isso é importante e entender o que a gente está lendo na Bíblia, né? Então a primeira dica que eu quero deixar para vocês é a seguinte: comece pelo Novo Testamento. Ah, mas não é importante ler Gênesis, ler o Pentateuco? Sim, é extremamente importante, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. E quando vocês começarem a se aprofundar, vocês vão entender isso. Porém, no começo, é mais difícil essa compreensão. Então, comece pela história de Jesus. Primeiro, porque ele é o Salvador, e você precisa conhecer a história do seu Salvador. Você precisa saber onde ele nasceu. Quando a Bíblia diz que ele nasceu em Belém, você precisa saber que foi em Belém da Judéia e não no Belém do Pará. Você precisa saber as coisas que aconteceram na trajetória bíblica de Jesus. Isso é muito importante. Então, foque a princípio no Novo Testamento, na história de Jesus, onde ele nasceu, por onde ele andou, quem foram seus discípulos, o que aconteceu na sua trajetória de vida, o que aconteceu no seu tempo de ministério na Terra, quais foram os milagres. Isso tudo é muito importante para você saber, porque isso vai fortalecer a sua fé e não vai deixar você perdido. Tipo assim, quem foi Jesus? Ele fez isso, ele não fez isso. Você precisa entender o autor da fé, você precisa entender aquele que te salvou em primeiro lugar. E com o passar do tempo, você vai aprimorando a sua leitura bíblica, você vai aprimorando os outros livros, as outras cartas, tudo que você vai lendo vai sendo aprimorado com o tempo. Porém, a minha dica é: comece pelos evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Comece por esses evangelhos que você vai ter mais facilidade de entender. A segunda dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: procure uma Bíblia. Claro que se você não tem condições de comprar uma Bíblia nova, use a que você estiver em mãos, tá? Eu já li vários tipos de Bíblia, né? Uma das primeiras que eu li foi aquela dos Gideões, que era pequenininha, que a gente ganhava até na escola. E ali não é completa, né? Mas ali é bem legal de ler aquela Bíblia, assim. Eu lembro que até as minhas primeiras marcações, eu acho que eu fiz naquela Bíblia, mas isso faz muitos anos, né? Usei aquela Bíblia. Talvez você tenha somente acesso a isso e não tenha condições de comprar uma outra Bíblia. Tudo bem, use o que você tem em mãos. Porém, se você tem condições de comprar uma Bíblia com uma versão mais facilitada de ler, compre. E use isso para o seu conhecimento, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, olha só o estado, meu Deus, o estado dessa Bíblia aqui. Dá um pouquinho de vergonha, mas é porque eu usei ela, que se eu não tivesse usado ela não tava desse jeito, né? Usei e também não cuidei muito bem da coitadinha.
Mas tudo bem, vamos lá. Essa Bíblia aqui foi a Bíblia que eu comecei a ler as cartas do apóstolo Paulo, onde eu me apaixonei, de fato, entendi a Bíblia, né? Essa Bíblia que eu comprei na minha adolescência. Eu lembro que quando eu comprei ela, eu comprei uma pra mim, uma pro meu esposo. Na época não era meu esposo, era meu namorado, né? E eu comecei a ler muito essa Bíblia. Ela tem uma versão muito fácil. Ela é NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Aqui na capa tinha uma menina tocando violão, agora não existe mais, essa menina sumiu. Essa versão aqui é uma versão para adolescente, então tem notas aqui, enfim, para explicando sobre coisas, sobre obediência, vários assuntos assim mais de adolescente. Mas a versão dela é bem simples, muito legal, muito boa de ler. Eu sempre marquei muito a Bíblia, então, se vocês forem ver aqui, é tudo muito marcado. Eu lembro que aqui atrás tinha um espaço para anotações, tipo de telefone. Na época se usava, acho ainda, né? E eu escrevia que eu não entendia. Coisas, por exemplo, assim, até vou deixar um exemplo para vocês aqui. Coisas do tipo, o que são anjos, batismo, testemunho de vida, essas coisas que eu queria saber mais, eu anotava as referências bíblicas aqui para estudo, para saber onde estava. Se alguém perguntasse, eu saberia dizer onde estava. Isso tudo é muito importante quando você está começando a ler a Bíblia, sabe? É muito edificante, você pode ir lá consultar, ler o que você marcou, Era tudo muito marcado e eu sempre gostei muito de fazer isso. E essa foi a Bíblia que me acompanhou durante muito, muito, muito tempo, até eu trocar de Bíblia. Eu também tive uma Bíblia Plenitude, depois eu vou mostrar outra que eu tô usando hoje, que é uma das que eu gosto bastante também. Então essa Bíblia aqui, eu até vou deixar o link dessa tradução ali pra vocês depois na descrição. Essa Bíblia que foi a que eu usei praticamente na minha adolescência, até quase a vida adulta, assim, até os dias de hoje. E durante algum tempo eu ainda consultava ela pra ver a diferença das versões. Então essa Bíblia aqui, essa versão é muito, muito boa. Depois eu fui pra essa versão aqui, que é a que eu tô lendo agora, que é a nova versão internacional, a NVI. Ela é mais nova, ela tá mais inteira. Porém, essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia Anote, que tem o espaço pra marcações aqui. Tem o espaço pra você escrever. É bem legal essa Bíblia também, muito legal pra quem gosta de riscar. Por exemplo, ali não tinha espaço, aqui eu já tenho espaço pra escrever, marcar, riscar. Enfim, então faça isso. Tudo que você puder usar de recurso pra aprender mais, pra lembrar você, pra marcar as coisas que Deus falou com você, faça isso. Não tenha vergonha de perguntar, de grifar as palavras que você não entende, de pesquisar geograficamente se você tiver alguma dúvida, de saber onde é que é, em que país que é, onde estava aquilo, quando aconteceu. Isso tudo é muito importante. Eu acho que o conhecimento histórico também pode agregar muito valor quando você está estudando a Bíblia. E isso vai fazer com que você tenha mais prazer nas escrituras, né? Isso vai fazer com que você entenda. Quando a gente entende, é muito legal porque aquilo começa a fazer mais sentido, você começa a encaixar na sua vida, você começa a ver aonde você precisa mudar. E o mais importante de tudo é que você deixa a Bíblia transformar a sua vida. É que você deixa a Bíblia ler você e dizer pra você onde você precisa mudar. Talvez na leitura bíblica você vai ter alguns confrontos, algumas coisas que vão te alfinetar, de dizer, filho, você tem que mudar, e leve isso em oração para que Deus realmente possa trabalhar na sua vida, certo? Tire as suas dúvidas com seus pastores, com seus líderes, com seus pais, com pessoas que já têm um conhecimento maior do que você. Pesquise na internet também, claro, em lugares que você sabe que vai ser confiável, mas não deixe de pesquisar, não deixe de estudar a palavra de Deus, porque é isso que vai te manter de pé, é isso que vai te trazer vida, é isso que vai te trazer sustento, porque quando nós precisamos de sustento, é a palavra de Deus que nos dá esse sustento, a certeza da nossa fé, e nós precisamos estar prontos para responder às pessoas quando elas nos perguntarem. E muitas pessoas vão vir te perguntar e não vão querer saber se você tem 1 mês, ou 1 ano, ou 10 anos de crente, elas vão querer respostas, então nós precisamos estar prontos para isso. Então, além de nos fortalecer, vai ajudar a levar o evangelho para as outras pessoas também. Seja pronto para falar da sua fé, a própria Bíblia diz isso. Se fortaleça na palavra de Deus, é muito importante e necessário para você continuar caminhando. Outra coisa que eu queria também sugerir para vocês é que vocês leiam no mínimo um capítulo da Bíblia. Mas aí talvez você vai dizer, mas eu trabalho, eu estudo, tenho uma vida corrida e não tenho tempo. Na verdade, sim, você tem tempo. Porque quando a palavra de Deus é uma prioridade, você arruma tempo para isso. Tudo que é prioridade na nossa vida, nós arrumamos tempo. E sinceramente, às vezes um capítulo da Bíblia você consegue ler em menos de 5 minutos, prestando bem atenção. E isso é normal, você lê em 5 minutos um capítulo da Bíblia prestando bem atenção, porque tem muitos capítulos que não são longos. Então dedique um tempo, sim, para ler um capítulo da Bíblia. Não pegue versículos isolados, porque às vezes você não vai entender. Procure sentar, tirar aquele tempo, aqueles minutos para realmente ler, refletir, fazer uma leitura pausada
pausada, não passar somente os olhos. Nós temos que meditar na palavra, não somente passar os olhos na palavra. O que é meditar na palavra? É ler e refletir e pensar no que a Bíblia está querendo nos ensinar. Porque se não for assim, nós vamos ler religiosamente, nós vamos ler por costume. Eu confesso que eu muitas vezes fiz isso quando eu ainda não tinha entendimento. Eu lia porque eu sabia que tinha que ler. E sabia, era aquele peso a menos na consciência. Poxa, eu já li hoje, mas na verdade eu não tinha entendido, não tinha absorvido nada, eu li por ler. Então, leia, tire um tempo para isso, preste atenção no que você está lendo, aplique o que você está lendo, questione, procure saber mais informações, não questione com a intenção de provar ao contrário, mas questione a Deus o que Ele quis ensinar, o que Ele quis aplicar, mostrar para nós aplicar nas nossas vidas. Procure conhecer a palavra de Deus. É isso que vai fortalecer a sua fé, é isso que vai te levar adiante, é isso que vai te capacitar para trazer pessoas para Cristo, para fortalecer as pessoas que estão ao seu redor, para ajudar os outros. Tudo que nós aprendemos é para nos fortalecer, porém também para ajudar o corpo, ajudar as pessoas que estão à nossa volta e para trazer pessoas para Cristo também. Então eu queria deixar essas dicas para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês aprendam cada vez mais a palavra de Deus, possam ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus e que todos entendam o quão importante é isso. Deus quer se relacionar conosco através da palavra, Ele quer falar aos nossos corações. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Se você gostou, não se esquece de deixar o curtir aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Deus abençoe.